Olá, alunos. Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, até mesmo boa madrugada, conforme a hora que você quer estudar. Eu penso que o aluno assíduo estuda a qualquer hora, certo? Bem, vocês lembram que nas aulas anteriores, até mesmo na época presencial, nós estudamos a respeito das tipologias textuais? Pois é, aquelas 5 maneiras dos textos se apresentarem. Estudamos, inclusive, uma tipologia que nós vamos explorar bastante, que é o texto dissertativo. Já, inclusive, fizemos aí o desafio de 15 em 15 dias, que terça-feira vai dar mais 15 dias, onde vocês vão entregar redações a partir de propostas de pesquisas que vocês fizerem, ok? Então, hoje nós vamos introduzir a respeito de gêneros do discurso, gêneros textuais. Não vamos confundir tipologias textuais com gêneros do discurso, certo? Enquanto tipologias textuais têm a ver com as formas como os textos se apresentam, os gêneros do discurso ou gêneros textuais são os desdobramentos destas tipologias, ou seja, modelos de textos consagrados socialmente que respeitam um mínimo de estrutura, um mínimo de finalidade e por isso são classificados como gêneros textuais. Um exemplo bem clássico, gente, é o Facebook, certo? Tem ali a mesma estrutura. Então, se você abrir qualquer Facebook de qualquer pessoa, vai estar ali a mesma estrutura para você interagir. Então, isso é um gênero textual, certo? É um gênero do discurso. Mas outra que eu coloquei aqui do lado aqui, esta sequência com alguns nomes de gêneros textuais que representam, na verdade, mecanismo de comunicação que possuem a mesma estrutura. O convite, certo? Quando você ouve essa palavra convite, você já pensa mais ou menos no modelo de convite. Se você for fazer um convite, você não tem como fazer de outra maneira que não. Convite, convidamos para isso, local, tal. Então, ter sempre a mesma estrutura. Então, essa ideia de que uma certa maneira de se comunicar segue um determinado ritmo, uma determinada estrutura, é ideia de gênero textual, ou seja, gênero do discurso. Como os gêneros são formados? Na nossa experiência do dia a dia. Por isso são chamados de modelos consagrados socialmente. Ok? Olha, para a gente compreender um pouco essa questão do gênero, por enquanto nós vamos só introduzir, certo? A gente vai fazer aqui uma pequena dinâmica a respeito de gênero, vamos só introduzir. Em seguida, vamos ver o gênero na perspectiva mais antiga, na perspectiva aristotélica, e depois vamos ver os gêneros na perspectiva mais atual de Bakhtin, certo? Vamos explorar alguns modelos recorrentes atualmente e a gente vai aprender a como identificar e ao mesmo tempo produzir determinado gênero textual, ok? Eu trouxe para vocês aqui 7 modelos de gêneros textuais com o tema flor. Nós vamos explorar o tema flor em diversos segmentos de comunicação diferentes, certo? Para não ficar assim muito complicado, eu gostaria que vocês pausassem o vídeo sempre que eu der o sinal. A gente vai fazer assim, por exemplo, aqui no texto 1, vamos pausar o vídeo, você vai fazer a sua leitura. É importante que você leve esse estudo a sério, faça a sua leitura, e quando você fizer a sua leitura, você vai retornar o vídeo e vai ser o momento que eu vou fazer a classificação do texto. Então vai ser sempre um texto que você vai pausar, a gente faz a classificação e um próximo texto seguindo até o final do 7º texto. Ok? Então, por enquanto, pause o texto. Pausou, né? Acredito que você tenha pausado, então veja só. Conforme você leu aí, veja, o texto tem aqui uma... Deixa eu pegar minha caneta, já ia riscar sem ela. O texto tem uma estrutura de opinião pessoal. Inclusive, tem aí a presença da primeira pessoa. Então, não me dê flores, me dê respeito. E aí vem aí chamando a atenção, um pouco mais de conscientização a respeito da valorização da mulher. Essa imagem aqui, que era na verdade um vídeo que eu recortei, tem na camisa da moça o que nós traduziríamos para o português como poder feminino, certo? Cow Power. Então veja só, meninos aí do outro lado da telinha. Olhando para esse texto aqui, nós vamos tentar classificá-lo agora. Eu até acabei colocando aqui, gente, já está até classificado, certo? A ideia era tentar, vocês olharam aqui,
quais destas classificações, ou seja, destes nomes de gêneros textuais, se encaixa o texto 1. Então, gente, é um post de blog pessoal, certo? A estrutura da postagem do blog pessoal é normalmente aquela dali, onde se chama atenção, se provoca uma determinada nível de consciência sobre um tema qualquer. Então, as opiniões são geralmente em primeira pessoa, mas são sempre provocativas em um determinado nível da consciência e tudo mais. Então, isso daí tem a ver com a estrutura do blog pessoal. Então, ali é o gênero blog pessoal. Vamos dar sequência aqui. Pause o vídeo agora e faça a leitura. Pausaram, né? Acredito que tenham feito isso. Vejam só, conforme vocês leram aí, no texto 2 nós temos aqui o título aqui, que é mais, na verdade, uma manchete, Equinócio de Primavera. Peraí, pausando. Ai, meu Deus, eu sofro. Aqui no texto 2, nós temos equinócio de primavera, certo? Ou seja, começa uma nova estação no hemisfério sul. Isso aí é a manchete. Manchete, veja, já pegaram, né? Então, o que a gente tem aqui? Já é quase primavera no hemisfério sul, a nova estação começa oficialmente nesse lado do mundo, blá, blá, blá. O início da estação das flores na metade sul do planeta. Temos aqui um pouco de dado científico, um pouco de notícia, certo? E estamos retratando aqui, tem até um pouco de geografia aqui, ó, hemisfério sul, hemisfério norte. Estamos aqui retratando aqui o quê? Um comportamento das estações do ano que favorece a época das flores, que é a primavera. Então é uma reportagem, olha só, está até aqui no jornal É o País, certo? Jornal aí argentino famoso, jornal É o País, tá? Esta notícia no punho de reportagem sobre o tema flor. Então, não pode ser um anúncio, não pode ser um poema, não é um verbete, certo? Então, é uma reportagem de jornal. Entenderam? Vamos lá. Vocês também vão pausar o texto aqui, muito rápido, dê uma olhada. Já fizeram isso, né? Gente, vocês viram aí, certo? Essa frase aí encantadora, quando a emoção calar sua voz, deixa as flores falar com você. Né? Aí uma floricultura de Gabi, e junto com, acho que bem com seu esposo, Edson e Gabi. Tem os números ali de telefone, certo? Então, alguém está tentando vender flores. Se está tentando vender flores, é com a música? Podia até ser, né? A gente pode misturar o gênero música com o gênero anúncio, mas já é uma criatividade aí, certo? Seria um verbete de dicionário? Seria um poema? Não, gente. Se é para vender, então é um anúncio comercial, entendeu? Anúncio comercial. Então, o texto 3 é um anúncio comercial. Essa estrutura do anúncio comercial é sempre a mesma. Sempre tem ali um jogo de cores, de estilos de letra, contato, a intenção de vender, uma frase para chamar a atenção e provocar o interesse do interlocutor e assim sucessivamente. É um modelo consagrado do texto, certo? O anúncio comercial. Vocês vão ver aí, certo? Olha só. Aqui no texto 4, pause também, leiam. Fizeram isso? Bem, conforme vocês mesmos fizeram aí a leitura, perceberam aí que é um poema muito famoso de Vinícius de Moraes. Ele está incompleto, porque eu não ia colocar esse poema tudo aqui. E vocês vejam, entre as prendas com que a natureza alegrou este mundo, onde há tanta tristeza, a beleza das flores realça em primeiro lugar. Olhem para a rosa, olhem para o cravo, né? Então veja só, estamos tratando de flores aqui, ok? Então, estamos não, quem tratou foi Vinícius de Moraes. Mas de que maneira? Maneira mais poética, não é isso? Tem um pouco de sentimentalismo, tem uma voz assim mais lírica dentro do texto. Então, essa estrutura aí, o lirismo, o sentimentalismo, o trabalho com a rima, com o ritmo, só pode ser um poema. Só pode ser um gênero textual, certo? Que é um poema. Acabei dando aqui, por antecipação, a classificação para vocês. Mas só pode ser um gênero textual, que é o
poema, certo? Depois a gente vai ter uma aula mais na frente a respeito de poema, para vocês compreenderem toda essa estrutura, esse desdobramento do gênero textual poema, certo? Então, vamos seguir aqui com as nossas classificações. Olha só que interessante. Que quase não precisa parar para ler, mas pause aí, dê uma leitura, muito divertido. Pronto, pausaram, né? Bem, que pena do Chico Bento, que levou aí uma porrada e acabou terminando o seu relacionamento com a sua namorada, que parece que o nome dela é Rosinha. Então, essa estrutura aqui de texto, entendeu? Segue uma estrutura padrão de quem vai construir esse modelo de narrativa, certo? Foco principal, sem nenhum conflito, início dos conflitos, certo? E aqui não tem o desfecho, mas na verdade tem o clímax, onde a coisa ficou preta. Mas porque são recortes, se vocês forem continuar, os quadrinhos vai ter diversas outras situações, sempre altos e baixos de conflitos e resoluções simples, certo? Então, essa estrutura aqui de dividir a intenção de dizer, de comunicar, de contar uma história, é uma história toda quadradinha, né? Não, gente, não tem nem o que dizer. História em quadrinho. Então, estamos aqui diante da história em quadrinho. Viu, gente? Ah, mas que realce feio que eu fiz ali, ficou um S. Então, história em quadrinho é o texto 5. Então, tem como você pensar numa história em quadrinho que não seja em quadrinho, que não seja dividida as intenções de fala? Não tem. Então, isso é gênero textual, certo? Aqui no texto 6, também pause e observe essa estrutura aí. Pausaram? Pronto, né? Olha, gente, vocês observam que sempre que vocês recorrerem a um dicionário, vocês vão encontrar, por exemplo, uma determinada palavra. A palavra flor aqui, vocês vão encontrar o tônico dessa palavra, a origem dessa palavra, a classificação morfológica dessa palavra e possíveis significados para essa palavra em diversos outros ramos. No caso aqui, o ramo da botânica, certo? E outros ramos também aqui que seguem a classificação, tem exemplos e tudo mais. Essa estrutura aqui é a mesma para a maioria, e quase todas as palavras são assim quando estão consultadas num dicionário, certo? Porque elas têm a função de verbete, ok? É sobre aquele verbete que nós vamos destrinchar aqui de onde ele veio, para que ele serve, como é que ele se classifica. Então, isso é uma característica do texto de dicionário, certo? Do texto de verbete, ok? Então, aqui estamos no texto 6, é um verbete, certo? Explorando aí o gênero flow, ok? Gente, vamos dar continuidade aqui. Deixa eu ver aqui. Certo. Vamos dar continuidade aqui. O texto 7. Pausem aí e toem essa música. Vocês viram aí, não é, gente? Receba as flores que lhe dou, em cada flor um beijo meu. Eu não sei cantar, mas essa música aí, viu? Olha, gente, tem uma semelhança muito grande entre a música e o poema. Mas vamos ver isso, inclusive, na aula sobre poema. A gente vai ver essas definições, essas separações, porque antigamente só se cantava mesmo com poemas, certo? Poemas, salmos, hinos, e eles tinham muito uma estrutura, mas hinos não na estrutura de música que a gente tem hoje, mas hinos na época antiga. Então, a música hoje tem uma estrutura própria, que a gente pode ver isso daqui depois, aliás, a gente vai ver isso depois, a questão do refrão, a repetição da estrofe, a modificação no corpo da música de uma determinada estrofe para gerar uma ênfase, mas também trabalha como poema a musicalidade, trabalha a rima e o ritmo e assim sucessivamente, ok? Mas aqui estamos diante do gênero música, certo? O texto 7 é música, lá a letra G. Pronto, gente? Então, gente, nós ficamos diante aqui de 7 gêneros textuais, certo? Estes 7 gêneros textuais aqui são, na verdade, modelos consagrados socialmente de como se utilizar de uma determinada estrutura, de uma determinada forma de dizer, de enunciar, então, para dizer alguma coisa, certo? Para transmitir uma determinada mensagem. Por exemplo, lá no blog pessoal, provocar um determinado nível de consciência através ali de uma opinião de alguém, sei lá, pode ser um filósofo, pode ser uma pessoa
no caso lá, uma ativista feminina, certo? Que tem um pensamento ali a respeito da liberdade e da independência da mulher. Então, não me dê flores, não me trate assim tão simples ou tão falsamente, mas me dê respeito, certo? Então, na verdade, uma crítica muito grande, porque ao longo da história sempre vimos que os homens mais românticos davam flores, mas que também a mulher não tinha um espaço social tão formidável como se tem hoje. Então, qual era o sentido dessas flores tão românticas se as mulheres eram sempre propriedades? Então, é um nível de reflexão que se provoca ali naquelas postagens do blog pessoal. Ah, professor, mas o blog pessoal tem que fazer sempre isso? Geralmente se faz isso no blog pessoal, certo? No blog de postagem pessoal se provoca sempre reflexão sobre um determinado tema. Pode ser sempre a opinião do autor, pode ser sempre a opinião de diversos autores, mas a ideia é chamar para uma atenção específica, ok? Então, a história em quadrinho, tem como você, eu até repito a pergunta, tem como você criar uma história em quadrinho sem dividir em vários momentos a intenção de dizer, e essa divisão for quadrinho, né? Não tem, então isso é uma estrutura, certo? Então, quando se pensa em modelos de dizer uma determinada coisa, seguindo uma determinada estrutura, estamos falando de gênero textual, não de tipos textuais, ok? Os gêneros textuais são desdobramentos dos tipos textuais. Por exemplo, se vocês forem observar o texto narrativo, não tem só uma única maneira, né? Nós temos o romance, que é um texto narrativo, temos a fábula, que é um texto narrativo, certo? E assim nós vamos seguindo. Cada um dos tipos textuais permite diversos desdobramentos, subdesdobramentos. Olha só, o texto expositivo, por exemplo, permite uma esfera gigantesca, por exemplo, do gênero jornalístico. E dentro do gênero jornalístico tem a notícia, tem a reportagem, aí tem o editorial. Aí a gente cresce a coisa, a gente vai ver isso depois, certo? Quando se tem um modelo de se dizer, de se enunciar, de se transmitir uma mensagem, então nós temos um gênero textual, certo? E quando se pensa em gêneros textuais, então vocês devem levar em consideração que os gêneros nascem nas situações comunicativas. Vamos pensar aqui numa situação hipotética, certo? Lá no interior, algumas pessoas conversando sobre suas vidas simples, numa noite de lua, um local, um vilarejo sem luz elétrica, algumas crianças brincando no luau e ali no meio do terreiro, e essas pessoas conversando. Será que eles conversam num nível que desrespeitam a eles? Certo? Por exemplo, as histórias que contam, os temas que geralmente tratam. E vamos imaginar, por exemplo, dois executivos num grande restaurante de luxo, numa grande capital, tratando sobre questões econômicas, sobre valores de mercado. Será que eles conversam num nível que seja específico somente para eles? Será que eles abordam esses mesmos temas? E vamos pensar também no grupo de acadêmicos, discutindo, por exemplo, avanços tecnológicos e científicos, ou falando, defendendo determinado tema numa tese de TCC lá nos espaços acadêmicos. Esses três grupos, e existem mais, que a gente citou aqui, eles tratam da mesma maneira sobre as mesmas coisas, eles nem tratam das mesmas coisas, não é? Então, são as situações comunicativas que dão origem ao gênero do discurso, ao gênero textual. Então, quando as coisas começam a ganhar a mesma estrutura, a ganhar a mesma forma de dizer, é um gênero do discurso, é um gênero textual. Alguns acontecem de forma espontânea, como as pessoas conversando lá na calçada, geralmente vão contar história da poesia popular, que quem não conhece, existe muito, eu talvez ainda teria oportunidade de trabalhar poesia popular com vocês. Geralmente acontecem quase as mesmas coisas, e principalmente se a gente for pensar numa época mais remota. Então isso é um gênero específico. As pessoas conversando lá no hotel de luxo é um gênero específico. O nível de linguagem em situações comunicativas de uma universidade, principalmente no que se refere à defesa de trabalho de conclusão de curso, é um gênero específico, certo? Agora, existem gêneros que eles ficam mais fixos. Por exemplo, o ofício. Tem ali a mesma estrutura, certo? A circular, a carta, a procuração, são gêneros de textos, ok? E elas possuem a mesma estrutura. Quando você olha, você, esse aqui é o texto tal, é o documento tal. Ok? Certidão de nascimento é um gênero textual, tem a mesma estrutura ali. Você olha, certidão de nascimento. Por quê? Porque segue a mesma estrutura. O convite, será que alguém vai te convidar dizendo assim,
Saudações, fulano de tal, aproveito deste texto para convidar Vossa Senhoria, que espero que esteja bem, a vir a brilhantar comigo no dia da minha festa de aniversário, que tão logo possa realizarei no dia tal, 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 blá, blá, blá. Na oportunidade, traga também a sua família, que não sei... Essa carta não dá certo para fazer um convite, né? Não, coloca ali, convite de aniversário, data, tal, 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 local, tal. Animação com a banda tal, haverá shows e comidas típicas, não sei o que, qualquer coisa nesse sentido. Venha você e sua família, sua presença é muito importante para nós. Pronto, 3 palavrinhas, fez um convite. É mais ou menos essa estrutura. Quando segue a mesma estrutura, gênero textual, gênero discurso, certo? Não tipologias. Entenderam, meus queridos? Então a gente vai ver aí, eu acredito que eu falei aqui nessa aula, talvez não falei, mas o Facebook também é um gênero textual. As redes sociais são exemplos de gêneros textuais, certo? Gêneros do discurso. Modelos consagrados que seguem a mesma estrutura para se enunciar, para se comunicar, para se interagir. Gênero do discurso. Espero, assim mesmo redundante, repetitivo, que eu tenha me feito explicar. Nas aulas que se seguirem, nos slides que se seguirem dessa nossa aula, vamos trabalhar o gênero na perspectiva aristotélica, na perspectiva de Bakhtin, e vamos tentar aí cruzar alguns conceitos. Ok, meus queridos? Eu penso que eu terminei aqui esse slide, terminei. Então, aqui era a nossa aula, foi a nossa aula, certo? Não se limite a este slide, estude muito mais, estude aí com outros professores no YouTube, um espaço, uma plataforma muito grande, ok? Vou deixar lá na plataforma nossa de estudo do Google Classroom, vou deixar a indicação das páginas para quem tem livro de português aí do primeiro ano, estudar também este mesmo tema, certo? E fazer as atividades que são propostas. Muito bem? Então, até a próxima. Tchau, tchau.